Olhe agora para o seu pulso. Esse relógio, essa pulseira, você acha que foi uma simples escolha, não é? Mas, e se eu te dissesse que esse pequeno objeto pode ser o motivo da sua falta de energia, do seu cansaço constante e até dos bloqueios na sua prosperidade? Isso não é uma teoria, é um segredo que o deus egípcio Thoth revelou há milênios e que as elites espirituais esconderam da humanidade. O erro fatal que 99% das pessoas cometem está justamente no pulso que escolhem. A sua mão direita e a sua mão esquerda são portais com funções opostas. Uma projeta a sua força para o mundo, enquanto a outra atrai as energias do universo para dentro de você. Usar a pulseira certa no pulso errado cria um curto-circuito energético. E neste vídeo eu vou te mostrar qual pulso usar para proteção e qual usar para atrair prosperidade. A resposta é tão simples que você vai se perguntar como viveu tanto tempo cometendo esse erro. Fique comigo até o fim, porque o que eu vou revelar pode mudar completamente a sua energia. E antes de continuar, comente aí abaixo. O poder está em minhas mãos. A natureza de Deus é um círculo cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em lugar nenhum. Você já parou para pensar por que, desde o início da história, a humanidade usa pulseiras? Olhe novamente para o seu pulso. Talvez você esteja usando um relógio, uma fita, um amuleto ou uma pulseira de pedras. Você colocou ali por costume, por estilo, ou talvez porque ganhou de alguém. Mas e se eu te dissesse que esse simples gesto é uma das decisões energéticas mais importantes que você toma todos os dias? Fomos ensinados a enxergar o mundo de forma superficial. Uma pulseira é só um acessório, uma mão é só uma mão. Mas essa é a grande mentira que contaram para nos manter adormecidos. A verdade é que as suas mãos são portais de energia. A mão direita e a esquerda não são iguais. Elas funcionam como os polos positivo e negativo de uma bateria cósmica. Uma é como um canhão projetando sua energia e sua vontade para o universo. A outra é um ímã que puxa as energias do mundo para dentro de você. São ferramentas de criação e recepção, e o pulso é o ponto de ativação dessas forças. Mas, para entender a dimensão desse poder e o motivo de ele ter sido tão cuidadosamente guardado, precisamos voltar no tempo, até a origem. Nossa jornada nos leva de volta às areias da história, a uma civilização que dominava a energia como nenhuma outra. O Antigo Egito, guiado por uma inteligência que registrou os segredos do universo. Para decifrar o código escondido nas suas mãos, precisamos entender o legado perdido do escriba dos deuses, Thoth. Thoth não era apenas mais um deus. Ele era o símbolo da mente universal, da inteligência cósmica que molda a realidade por meio da palavra, da geometria e da vibração. Era o mestre do conhecimento oculto, o arquiteto das leis que regem o céu e a terra. Com o passar dos séculos, o Egito e a Grécia se misturaram, e a sabedoria de Thoth se uniu à do deus Hermes, o mensageiro dos deuses gregos. Desse encontro nasceu Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, cujo legado deu origem à filosofia hermética. Foi ele quem, segundo a tradição, deixou à humanidade as tábuas de esmeralda, textos sagrados que contêm as chaves para compreender o universo. E em uma dessas tábuas está o princípio que revela o segredo por trás de tudo. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa frase não é apenas poesia, é uma lei universal. Ela nos ensina que o nosso corpo, o microcosmo, é um reflexo perfeito do macrocosmo, o universo. Cada célula do seu corpo contém a sabedoria das estrelas. E dentro desse grande espelho cósmico, suas mãos não são apenas partes do corpo que tocam ou seguram coisas. Thoth e os iniciados que seguiram seus ensinamentos sabiam que as mãos são antenas vivas, terminais de energia que nos conectam diretamente às forças invisíveis do cosmos.
Eles compreendiam que a mão direita e a mão esquerda têm polaridades diferentes, funcionando como os polos de um ímã. A direita emite, a esquerda recebe. Essa não é apenas uma crença simbólica, mas uma realidade bioenergética. Os sacerdotes do Egito, os faraós, que se viam como deuses na terra, e até os iniciados gregos, nunca usavam seus braceletes por vaidade. Cada ornamento era um ato de engenharia energética, uma forma de alinhar sua vibração pessoal com as correntes cósmicas, para manifestar poder, invocar proteção e canalizar sabedoria. Esse conhecimento era tão poderoso que foi considerado sagrado e, por isso, mantido em segredo. Durante milênios, ele foi transmitido apenas de mestre para discípulo, em círculos fechados e protegidos do público. Eles sabiam que, se caísse em mãos erradas ou fosse usado sem consciência, poderia causar um desequilíbrio devastador. Mas essa sabedoria nunca se perdeu completamente. Ela apenas adormeceu, esperando o momento certo para ser redescoberta por aqueles que estão prontos para ouvir. E esse momento é agora. Estamos prestes a desvendar a primeira metade desse antigo código, a chave que desperta o poder de criar e influenciar a realidade ao seu redor. Vamos explorar a natureza da sua mão solar, o canal através do qual a sua vontade se transforma em matéria. Prepare-se para compreender o poder explosivo que reside na sua mão direita. E como um simples objeto colocado nela, pode se tornar uma verdadeira varinha de manifestação. O pulso direito é o gatilho da criação. Agora que entendemos que nossas mãos são portais, precisamos decodificar o primeiro deles. A sua mão direita é a sua espada de poder, o canal da ação, o veículo da sua força e o ponto de disparo da manifestação. Em praticamente todas as tradições antigas, o lado direito sempre foi associado ao sol, ao princípio masculino, à energia ativa que se projeta para fora. Pense em todos os gestos de poder que você faz com a mão direita, o aperto de mãos que sela um acordo, a assinatura de um documento importante, o braço que se levanta para defender uma ideia. É a mão que constrói, oferece, comanda e transforma. É a sua linha direta de comunicação com o mundo físico. Quando você coloca uma pulseira no pulso direito, algo extraordinário acontece. Esse objeto, seja um cristal, um metal ou até um simples fio, deixa de ser um acessório comum e se torna um amplificador de energia. Ele funciona como uma lente de aumento da sua intenção. A energia desse símbolo ou material não fica contida em você. Ela é ativada e projetada para o ambiente, para as pessoas ao seu redor e para o campo quântico. Consciente ou inconscientemente, você está enviando um sinal claro e poderoso ao universo sobre quem você é e o que deseja manifestar. Veja um exemplo prático. Se você usa no pulso direito uma pedra como o olho de tigre, conhecida por sua energia de coragem e proteção, você não está apenas criando uma barreira passiva, está projetando um escudo de força ao seu redor, como se caminhasse acompanhado por um guardião energético que repele a negatividade antes mesmo que ela se aproxime. Se a pulseira for de ouro ou prata, você está emitindo uma frequência de autoridade, valor e poder, influenciando sutilmente a forma como as pessoas o percebem e reagem a você. Não é por acaso que, ao longo da história, reis, rainhas, generais e mestres espirituais sempre usaram pulseiras e anéis de poder na mão direita. Eles não estavam apenas exibindo riqueza, estavam realizando um ato contínuo de projeção energética, reforçando sua autoridade nos planos visível e invisível. Cada joia era uma ferramenta mágica, uma declaração silenciosa de soberania, mantida 24 horas por dia. O pulso direito era o centro de comando do seu poder. Agora vem a pergunta desconfortável. O que você tem projetado no mundo sem perceber? A pulseira que você usa por costume,
O que ela está transmitindo? Será que está amplificando sua força, sua confiança e sua prosperidade, ou projetando inseguranças, medos e escassez? Cada objeto no seu pulso direito é uma extensão da sua vontade, uma flecha energética que você lança constantemente na realidade. Você é o arqueiro, e a sua pulseira é a ponta dessa flecha. E se você sente que tem feito tudo certo, mas ainda assim as coisas não fluem, talvez o que esteja faltando não seja esforço, e sim a vibração correta. Porque não adianta lançar flechas energéticas se a sua frequência continua desalinhada. E é exatamente por isso que você precisa conhecer o manual mais poderoso já criado para reconectar você ao seu verdadeiro centro de poder, o seu eu superior. Este não é um livro comum. É um grimório vibracional moderno, inspirado nas leis herméticas do Kybalion, nos ensinamentos de Thoth e nas tábuas de esmeralda, um mapa direto e prático que ensina como sintonizar sua consciência à frequência da criação. Dentro dele, você vai encontrar rituais energéticos simples, técnicas ancestrais esquecidas e práticas vibracionais que alteram o campo em que sua realidade se manifesta, muitas vezes em menos de 7 dias. Se você aplicar apenas uma parte do que está escrito ali, vai perceber o dinheiro começando a fluir, relacionamentos se reequilibrando e até uma mudança física e emocional acontecendo naturalmente, sem esforço forçado. Porque o universo não responde à força, responde à frequência certa. E este livro é a chave para essa sintonia. Você não precisa acreditar, precisa sentir e praticar. O acesso está no primeiro comentário fixado. Desça a tela, clique no link e adquira enquanto ainda está disponível. Comece hoje a manifestar prosperidade, amor verdadeiro e vitalidade plena. Mais um aviso. Depois que você acessar esse manual, não há retorno. Você nunca mais conseguirá vibrar baixo sem perceber o quanto estava limitando o seu próprio poder. Compreender isso te dá um poder imenso. A partir de agora, você pode começar a usar esse portal conscientemente para manifestar seus objetivos. Quer se sentir mais confiante em uma reunião? Use um símbolo de poder no pulso direito. Precisa proteger seu campo energético em um ambiente pesado? Coloque um cristal protetor no pulso direito. Assim, um simples acessório se transforma em uma ferramenta ativa de manifestação. Mas enquanto a mão direita é a espada que ataca, defende e constrói no mundo exterior, a mão esquerda opera em um nível completamente diferente. Ela é um portal para o mundo interior, um universo de mistérios que a maioria das pessoas teme explorar. Se a sua mão direita é o sol que irradia, a esquerda é a lua que reflete e atrai. É o seu cálice sagrado, o portal da recepção. Em praticamente todas as tradições místicas, a mão esquerda é vista como o caminho direto para o coração, para o subconsciente, para o mundo da intuição e das emoções. Ela está energeticamente conectada ao hemisfério direito do cérebro, responsável pela criatividade, sensibilidade e percepção sutil. A mão esquerda não projeta energia para fora, ela atrai. É como um ímã espiritual, puxando as vibrações do universo e do ambiente ao seu redor para dentro do seu ser. Essa é a razão pela qual muitas tradições espirituais insistem em usar amuletos em um pulso específico. Um exemplo clássico é a pulseira vermelha da Cabala, que é sempre usada no pulso esquerdo. Isso não é estética nem superstição, tem um motivo profundo. A função dessa pulseira é atuar como um filtro energético, que atrai e neutraliza o mal antes que ele possa penetrar no seu campo áurico ou atingir sua alma. A mão esquerda é a porta de entrada, e a pulseira vermelha é o guardião que fica à porta, impedindo que energias densas passem despercebidas.
Quando você escolhe usar um cristal de propriedades curativas, calmantes ou amorosas, como a ametista ou o quartzo rosa, no seu pulso esquerdo, está tomando uma decisão poderosa: abrir conscientemente o seu campo energético para absorver vibrações específicas. É como sintonizar uma estação de rádio espiritual. Ao colocar um quartzo rosa no pulso esquerdo, por exemplo, você se conecta à frequência do amor e da compaixão, permitindo que essa energia entre, cure feridas emocionais e alimente o seu coração. Essa é a mão do oráculo, que recebe visões, do curador, que sente a dor alheia, do artista que canaliza a inspiração. Mas aqui também se esconde um grande perigo, uma verdade que poucos têm coragem de dizer. A mão esquerda não possui um filtro seletivo. Ela é uma porta aberta, e uma porta aberta deixa tudo entrar, não apenas a luz. Quando você usa uma pulseira no pulso esquerdo sem o conhecimento adequado, não está apenas atraindo boas vibrações. Pode estar, sem perceber, absorvendo ansiedade, medo, raiva e inveja das pessoas e lugares ao seu redor. Você se torna uma esponja energética, sugando as emoções e densidades do ambiente. Muitas pessoas sensíveis ou empáticas sofrem exatamente por isso sem saber o motivo. Sentem-se drenadas, tristes ou agitadas depois de interagir com outras pessoas ou de frequentar locais cheios. O que elas não percebem é que talvez estejam usando um amuleto no pulso esquerdo, que em vez de protegê-las, amplifica sua receptividade como um para-raios sem aterramento. É como deixar a porta da alma escancarada, sem um guardião para decidir quem entra. Agora que você entende a função de ambos os portais, a espada da direita e o ímã da esquerda, surge a pergunta essencial: como usar esse conhecimento para parar de sabotar a própria energia todos os dias? O que acontece quando, por ignorância, usamos a ferramenta de projeção no portal de recepção, ou o contrário? É aqui que surge o erro silencioso que 99% das pessoas cometem e que pode estar na raiz de muitos dos seus bloqueios. O problema não está na pulseira em si, mas na ignorância sobre qual pulso usar. É uma falha no circuito, uma inversão de polaridade energética que ocorre diariamente em milhões de pulsos pelo mundo. As pessoas usam símbolos poderosíssimos de forma aleatória, guiadas apenas por moda ou costume. E ao fazer isso, não apenas anulam o poder de seus amuletos, muitas vezes o invertem contra si mesmas, criando um ciclo de autossabotagem energética. Veja o cenário mais comum. Uma pessoa se sente vulnerável, com medo, ou apenas quer se proteger das energias negativas do trabalho ou da rua. Ela compra uma pulseira de olho de tigre ou turmalina negra, pedras conhecidas por sua incrível capacidade de criar um escudo protetor. Intuitivamente, ela coloca a pulseira no pulso esquerdo, associando-o à proteção e ao coração. Mas o que ela acabou de fazer? Colocou uma pedra de projeção e ação, um escudo ativo, no seu portal de absorção e recepção. O resultado é um desastre energético. Em vez de repelir a negatividade, a combinação de um cristal de defesa no pulso receptor cria um efeito confuso e invertido. Na melhor das hipóteses, o poder da pedra é neutralizado. Na pior e mais comum, a pessoa começa a absorver exatamente a energia negativa que o cristal deveria repelir. E então, se sente ainda mais cansada, irritada, ansiosa e drenada, sem a menor ideia do porquê. Ela olha para a pulseira e pensa: isso não funciona. Quando, na verdade, está usando uma ferramenta poderosa da forma errada, como tentar usar um escudo para segurar água. E o mesmo acontece no sentido inverso, com efeitos igualmente nocivos. Uma pessoa busca mais amor próprio, calma e cura emocional. Compra um quartzo rosa ou uma ametista, pedras de vibração suave e receptiva, com a intenção de transmitir mais amor e harmonia. Então as coloca no pulso direito,
o pulso da ação e projeção. O que acontece? Em vez de absorver as qualidades curativas do cristal, ela começa a projetar sua própria energia vital para fora, drenando suas reservas preciosas. Torna-se, sem perceber, um doador energético involuntário. Os outros ao redor podem até se sentir bem perto dela, mas ela se sente cada vez mais vazia e exausta. Queria preencher a própria taça, mas acabou esvaziando-a para preencher as dos outros. Nos dois casos, o erro é o mesmo. A polaridade está invertida. É como colocar uma pilha ao contrário. Usar a função de enviar no portal que deveria receber e a função de receber no portal que deveria enviar. O código energético se quebra e o sistema entra em colapso. Essa é a sabedoria que se perdeu com o tempo, substituída pela superficialidade da aparência. Fizeram-nos acreditar que o lado não importa, que o visual é mais importante do que a função. Mas importa, e muito. E talvez agora você se pergunte, e se eu usar pulseiras nos dois pulsos? Isso não equilibra as coisas? A resposta é não, pelo menos não automaticamente. Na verdade, usar pulseiras nos dois pulsos sem o conhecimento correto pode ser ainda mais perigoso, pois cria um circuito fechado de energia que pode tanto te elevar quanto te aprisionar. Agora que você entende a polaridade de cada pulso, podemos ir ainda mais fundo. O que acontece quando você usa pulseiras nos dois pulsos ao mesmo tempo? Esse gesto, que para muitos é apenas estética, ativa um circuito energético fechado e poderoso. Você deixa de ser apenas emissor ou receptor e se transforma em uma ponte viva, um canal consciente em que a energia flui num ciclo contínuo entre dar e receber. Sol e lua, mundo interior e mundo exterior. Você se torna um sistema energético autossustentável. Se os símbolos que escolheu estiverem em harmonia e colocados nos pulsos corretos, o efeito é extraordinário. Imagine usar turmalina negra no pulso direito e quartzo rosa no esquerdo. Com a mão direita, você projeta um escudo impenetrável, repelindo qualquer forma de ataque ou negatividade, e com a esquerda, atrai amor, equilíbrio e serenidade para dentro de si. Com a mão esquerda, você passa a absorver continuamente uma vibração de amor, calma e cura, alimentando o seu campo interior. Cria-se então um fluxo perfeito de energia. Você se protege do que vem de fora, enquanto nutre a si mesmo por dentro. Sua intuição se torna mais nítida, seu magnetismo pessoal se intensifica e você se transforma em um verdadeiro ponto de equilíbrio e poder. Nesse estado, você se torna um alquimista energético. Com a mão direita, projeta sua força e intenção no mundo. Com a esquerda, recebe as respostas do universo, percepções, sincronicidades e alimento emocional. É um ciclo virtuoso de poder que se realimenta continuamente. Diversas tradições antigas, como os xamãs andinos e os sacerdotes egípcios, compreendiam perfeitamente esse circuito. Usavam pulseiras duplas em seus rituais mais importantes, não por acaso, mas para se tornarem canais perfeitos entre o céu e a terra, capazes de manifestar e receber poder em um fluxo contínuo e ininterrupto. Mas dentro desse circuito existe uma dualidade perigosa. Se os símbolos usados forem incompatíveis, ou se um deles tiver sido carregado com uma intenção negativa, ou simplesmente estiver no pulso errado, o circuito se inverte e se transforma em uma prisão energética. Em vez de um ciclo de poder, cria-se um curto-circuito de autossabotagem. Imagine, por exemplo, usar um amuleto de proteção agressiva no pulso direito e no esquerdo uma pulseira que você ganhou de uma pessoa invejosa ou comprou em um lugar de energia densa. O que acontece? Com a mão direita, você projeta uma energia de defesa e conflito. Com a esquerda, ao mesmo tempo, absorve a vibração de inveja e estagnação. O resultado é um laço tóxico,
em que você projeta sombras e as reabsorve continuamente. Sua própria energia passa a circular em um ciclo vicioso, drenando sua vitalidade, deixando-o confuso, preso, sem direção e repetindo os mesmos padrões de sofrimento. Sem perceber, você se torna a sua própria fonte de veneno. A chave para dominar esse circuito e garantir que ele funcione como uma usina de poder e não como uma prisão, não está em ter mais pulseiras nem nas mais caras. O segredo está em algo ainda mais profundo, uma revelação deixada por Thoth, que vai além do objeto e se concentra na consciência por trás dele. É o segredo que devolve o poder às suas mãos, permitindo transformar qualquer objeto em um talismã e qualquer pulso em um portal de libertação. Chegamos então à revelação de Thoth, o segredo para ativar suas pulseiras. Essa é a virada. A grande verdade que as elites ocultaram por milênios não está em qual pulseira comprar ou qual cristal é o mais forte. A verdadeira magia, o poder real, nunca esteve no objeto, sempre esteve na consciência e na intenção que você deposita nele. Um simples fio de algodão, ativado com a força da sua vontade, pode se tornar mais poderoso do que o diamante mais raro usado com ignorância. O poder não está fora de você, ele sempre esteve dentro. E agora você vai aprender a comandá-lo. O segredo para transformar qualquer acessório em uma ferramenta de poder está em um ritual simples, mas profundamente simbólico: purificação, consagração e programação. Esse processo tira o objeto do estado passivo de um adorno e o eleva ao estado ativo de um aliado energético. O primeiro passo é a purificação. Todo objeto, desde a sua extração da natureza até chegar às suas mãos, absorve rastros de energia. Ele carrega as impressões de todas as pessoas que o tocaram e de todos os lugares por onde passou. Antes de usar qualquer pulseira, nova ou antiga, é essencial resetar essa história. É como formatar um disco rígido energético. Há várias formas de fazer isso. Você pode deixá-la sob a luz da lua cheia durante a noite, banhá-la em água com sal, passá-la pela fumaça de sálvia ou incenso de palo santo, ou simplesmente lavá-la em água corrente por alguns minutos, enquanto mentaliza a energia antiga sendo levada embora. Enquanto você faz isso, o mais importante é a visualização. Imagine todas as energias, impressões e memórias passadas sendo lavadas e dissolvidas completamente, deixando o objeto puro e neutro energeticamente. Agora ele é uma tela em branco, pronta para receber o seu comando. O segundo passo é a consagração. Depois de purificado, o objeto está limpo, mas ainda sem propósito. Agora você vai dedicá-lo a um fim superior. Segure a pulseira entre as mãos em concha, aproxime-a do coração e feche os olhos. Inspire profundamente e declare, em voz alta ou mentalmente, com total sinceridade: consagro este objeto à luz, para o meu bem mais elevado e o bem de todos os envolvidos. Que ele sirva apenas a propósitos de amor, proteção e sabedoria. Com esse ato, você sela um pacto energético, elevando a vibração do objeto e garantindo que ele só possa ser usado para o bem. O terceiro e mais crucial passo é a programação. Esse é o momento em que você dá um comando específico ao seu talismã. Com a pulseira ainda nas mãos, defina um objetivo claro e único. Se for proteção, manifestação de um desejo ou projeção de força, visualize o seu objetivo já realizado com máximo detalhe e emoção. Sinta a confiança, sinta o sucesso. Grave essa imagem e esse sentimento no objeto. Em seguida, coloque-o no pulso direito. Se o seu propósito for cura, paz interior, intuição ou atração de amor, repita o mesmo processo de visualização e coloque-o no pulso esquerdo. Ao fazer isso, você deixa de usar uma pulseira comum e passa a usar uma extensão da sua vontade, um lembrete constante do seu poder,
um aliado programado para trabalhar a seu favor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você grava seu código pessoal na estrutura energética do objeto, tornando-o uma ferramenta viva da sua consciência. Esse ritual liberta você da tirania da moda e do consumo inconsciente. Mas agora que você detém essa chave, uma nova camada do jogo se revela. Será que os símbolos que usamos realmente nos pertencem? Ou seriam correntes invisíveis disfarçadas de liberdade? Agora que você entende como ativar o poder em seus pulsos, é hora de olhar a sociedade com outros olhos. Olhe novamente para sua pulseira, para seu relógio. Essa escolha foi realmente sua. Ou você foi sutilmente influenciado a usar um código que não criou? É aqui que a jornada nos leva a uma verdade desconfortável. O que hoje chamamos de acessório, muitas vezes foi, ao longo da história, uma forma de prisão. Pense nas correntes usadas em escravos e prisioneiros. Onde eram colocadas? Nos pulsos e tornozelos. Eram selos visíveis de submissão, marcas de posse. Você realmente acredita que é coincidência que, com o tempo, a sociedade tenha transformado essas mesmas correntes em acessórios de moda? A moda nem sempre é evolução. Muitas vezes é amnésia coletiva, uma memória camuflada. Os símbolos mudam de forma, mas sua essência energética e função de controle podem permanecer. O sistema, seja ele qual for, sabe disso perfeitamente. O que você usa no pulso é um lembrete silencioso de pertencimento. Uma assinatura vibracional que te alinha a uma determinada frequência ou ideologia, muitas vezes sem o seu consentimento consciente. Pense nas tendências que dominam o mundo como ondas avassaladoras. Seja uma pulseira de festival, uma marca de luxo ou um fio colorido que todos estão usando, quando milhões de pessoas adotam o mesmo símbolo sem questionar sua origem, elas entram voluntariamente em um jogo de controle invisível. Seus campos energéticos se alinham e começam a vibrar em uníssono, fortalecendo o egregor daquela marca, movimento ou ideologia. Ordens secretas e sociedades iniciáticas antigas já utilizavam essa tecnologia há milênios. Uma pulseira era entregue ao iniciado não apenas como símbolo de proteção, mas como juramento visível e elo energético com a ordem. Cada vez que o discípulo olhava para o próprio pulso, ele se lembrava a quem devia lealdade e reconectava-se ao poder do grupo ao qual pertencia. O padrão é inegável e se repete ao longo da história. O pulso é o ponto onde a liberdade individual e a servidão ao coletivo se encontram. Hoje, esse mesmo mecanismo opera de forma ainda mais sutil, disfarçado de consumismo e identidade de marca. As grandes corporações não vendem apenas produtos, vendem estilos de vida, valores, tribos. Quando você exibe o logotipo de uma marca no seu pulso, torna-se um outdoor ambulante de sua ideologia. Seu campo energético começa a ressonar na frequência daquela corporação. Mesmo que você não concorde com suas práticas, está literalmente emprestando sua energia vital para fortalecer o egregor de outro. A pergunta fundamental que surge desse conhecimento não é qual é a tendência, mas sim a quem ou a que estou me alinhando energeticamente. Cada pulseira que você usa pode ser uma chave para sua soberania pessoal ou uma algema invisível que o prende a uma consciência coletiva que não é sua. Com o poder do ritual dos 3 passos, agora você pode quebrar essas correntes. Pode limpar qualquer símbolo de programações externas e inserir seu próprio código, transformando-o em um canal da sua vontade consciente. Você deixa de ser uma vitrine e passa a ser o arquiteto da própria realidade, usando os portais em seus pulsos não para servir ao sistema, mas para construir o seu próprio universo. E essa construção começa pela alquimia interior profunda.
Dominar o código energético dos pulsos vai muito além de saber onde colocar uma pulseira. É o início de uma jornada de autotransformação. Uma alquimia silenciosa que modifica não apenas sua energia, mas toda a sua percepção da realidade. A pergunta banal sobre um acessório leva você até o limiar da maestria espiritual, onde descobre que tudo é vibração, intenção e consciência. Quando você deixa de ser um usuário passivo de símbolos e passa a escolher conscientemente o que carrega, onde carrega e com que intenção, inicia um processo de transmutação. Deixa de ser uma folha ao vento, vulnerável às energias caóticas do mundo, e se torna o alquimista do próprio laboratório sagrado. Sua consciência se expande de formas que antes pareciam impossíveis. Você passa a perceber as correntes sutis de energia que tecem o mundo ao seu redor. Entra em um ambiente e sente imediatamente sua vibração. Conversa com alguém e capta a energia por trás das palavras, não apenas as palavras em si. A prática constante de projetar intenção pela mão direita e receber sabedoria pela esquerda cria um fluxo harmônico de energia em todo o seu ser, fortalecendo sua intuição e amplificando sua capacidade de manifestação. Você aprende a usar suas mãos como ferramentas dos antigos magos. Com a mão direita, escreve no livro da vida, projetando no campo quântico as cenas, emoções e realidades que deseja criar. Cada gesto intencional se torna um ato de criação consciente. Com a mão esquerda, aprende a ler as mensagens do universo, os sinais, os sonhos, as coincidências que retornam como respostas vibracionais. Você começa a perceber sincronicidades com clareza, a ter insights súbitos, a sentir orientações espirituais que antes passavam despercebidas. A comunicação com o universo se transforma em uma via de mão dupla, um diálogo constante entre o seu ser e o todo. E é nesse ponto que a ilusão mais profunda se dissolve, a separação entre eu e mundo. Você passa a compreender, em nível celular, o princípio hermético da correspondência. O que está dentro é como o que está fora. Seu mundo externo sempre foi um reflexo implacável do seu mundo interno. Ao adornar o pulso esquerdo com um símbolo de amor e compaixão por si mesmo, você não está apenas esperando receber amor de fora, está se tornando a própria vibração do amor. E o universo, por lei, responde a essa frequência, trazendo pessoas e situações que refletem esse estado interior. Da mesma forma, ao usar no pulso direito um amuleto de prosperidade, programado com sua intenção, você não está pedindo riqueza de forma passiva. Está emitindo a frequência da abundância, tornando-se uma fonte viva que gera oportunidades, clientes e caminhos abertos. Você deixa de ser o mendigo que espera do universo e se torna o parceiro da criação. Essa é a mudança definitiva. Sair da mentalidade de vítima e entrar na consciência do co-criador. Você deixa de ser um peão perdido no jogo da vida e se torna um jogador lúcido que compreende as regras e as usa com sabedoria e intenção para moldar o próprio destino. Você entende finalmente que a energia flui para onde vai a atenção e aprende a direcionar sua atenção e, portanto, sua energia para criar a vida que sempre foi destinada a ser sua. E é esse domínio sobre a própria energia, essa alquimia interior, que o conduz ao ápice da jornada, ao entendimento final do seu lugar no cosmos, o de arquiteto do próprio destino. Chegamos ao fim desta caminhada, mas, na verdade, esse é o seu verdadeiro começo. O caminho que revelou este segredo nunca foi apenas sobre pulseiras, cristais ou regras. Foi sobre poder, o seu poder. O poder que sempre esteve aí, adormecido em suas próprias mãos, aguardando o momento de ser redescoberto e reclamado. O pulso, esse portal de energia vital que conecta o mundo interior ao exterior, é o ponto exato onde você exerce sua soberania. A mão direita projeta,
a mão esquerda recebe. E na união consciente das duas, você completa o circuito divino do poder. Aquele que o define não como uma vítima das circunstâncias, mas como um ser criador, consciente e divino. O conhecimento por si só é apenas informação armazenada na mente. Mas a sabedoria verdadeira, o ouro dos alquimistas, nasce da aplicação diária e consciente desse conhecimento. A transformação real não está na acumulação, mas na vivência do sagrado em cada gesto, em cada pensamento, em cada escolha. Se você chegou até aqui, não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você despertou para uma verdade que poucos ousam enxergar. E para selar essa nova consciência, escreva nos comentários: eu sou o arquiteto do meu destino. A sua jornada de transformação é o que mantém essa mensagem viva. É o que me inspira a continuar. Se você sente que este conteúdo acrescentou algo à sua vida e deseja ajudar este canal a crescer e expandir ainda mais mensagens como esta, há uma forma de contribuir diretamente. No primeiro comentário fixado, você encontrará o link para apoiar nosso trabalho. Qualquer contribuição é profundamente apreciada e essencial para o futuro deste canal. Mas saiba, o simples fato de você ter ficado até o final já é uma ajuda imensa. E se puder compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir isso, estará expandindo esta onda de despertar. Antes de ir, sua jornada não precisa terminar aqui. Eu selecionei um vídeo especial para você dar o próximo passo, um conteúdo que aprofunda tudo o que falamos aqui. Não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela e vamos nos encontrar lá. Nos vemos do outro lado.